Olá pessoal, hoje estaremos falando sobre o continente da Oceania. Sobre os aspectos físicos e ambientais da Oceania, antes dos colonizadores ingleses chegarem, lá no século XVIII, a Austrália era ocupada por povos nativos, os chamados aborígenes. Portanto, o colonizador europeu começou, infelizmente, um processo de genocídio, fazendo com que os mais de 1 milhão de habitantes nativos passassem hoje a serem apenas em torno de 649 mil pessoas. Portanto, a Oceania foi colonizada tardiamente pelos britânicos, ou seja, demorou a ser colonizada. Começou somente a partir de 1770, quando o navegador inglês James Cook chegou até as terras que foram chamadas posteriormente de Austrália. Esse continente é constituído por territórios sob o controle dos Estados Unidos, Reino Unido e França, e 11 estados independentes. A Austrália ocupa sozinha 90% das terras emersas da Oceania, enquanto que diversas ilhas, as duas maiores são Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, compõem os outros 10% apenas. Veja só, a ilha vizinha, a Papua Nova Guiné, que é chamada de Nova Guiné, esta Nova Guiné pertence à Indonésia, portanto, Ásia. Já no limite da Nova Guiné para a Papua Nova Guiné é que começa oficialmente a delimitação da Oceania. Então, nós temos as ilhas da Oceania agrupadas em 3 conjuntos, chamados de Micronésia, Melanésia e Polinésia. Aqui, na Oceania, divisão política, verificamos a grande quantidade de terras da Austrália, nos seus 90% de composição, e Papua Nova Guiné também. E aqui um pouco mais abaixo, nós verificamos a segunda maior ilha do continente, Nova Zelândia, seguida da Papua Nova Guiné. As outras demais ilhas que compõem Melanésia, Micronésia e Polinésia são ilhas bem pequenas. Quanto ao relevo e tectonismo, as terras mais altas da Oceania encontram-se na ilha da Nova Guiné, onde o ponto culminante é o Monte William, com 4.509 metros de altura. Ele se formou do contato entre as placas tectônicas indo-australiana e a placa do Pacífico, tendo o surgimento do relevo, uma zona sujeita a terremotos e vulcanismos. Aqui no mapa físico da Oceania, a gente verifica a Austrália e a Papua Nova Guiné e a Nova Zelândia, onde nós verificamos aqui na Papua Nova Guiné o ponto culminante. Neste perfil topográfico entre A e B, a gente verifica logo aqui embaixo como que na Papua Nova Guiné o Monte William ele é muito mais elevado do que basicamente o terreno da Austrália, que é basicamente composto por zonas planálticas, com o seu ponto mais alto apenas a 2.228 metros, sendo o Monte Kosciuszko. A Austrália, ela está bem no meio da
placa indo-australiana. Se a gente tem uma placa tectônica, a Austrália está no meio, ou seja, exatamente nas extremidades de uma placa tectônica é que nós encontramos as maiores atividades sísmicas. Assim como o Brasil, a Austrália ocupa o meio de uma placa tectônica, então sofre muito menos abalos sísmicos, repercutindo também numa elevação menor do seu relevo, que possui uma quantidade de montanhas desgastadas e antigas a nível de datação geológica. Então verificamos também a ausência de vulcões ativos e também de terremotos de elevada magnitude, que não existem. Assim como no Brasil, a Austrália tem estabilidade tectônica. O relevo australiano, portanto, é formado então por escudos cristalinos tão antigos e desgastados quanto o Planalto Atlântico brasileiro. Há, no relevo da Austrália, a predominância de planaltos e planícies, onde encontramos também grandes extensões desérticas. A grande parte das ilhas que compõem a Oceania é de origem vulcânica. Surgiram no encontro das placas tectônicas do Pacífico e Indo-Australiana. Só que estas ilhas, elas estão exatamente próximas a este encontro, diferente da Austrália, que está no meio da placa tectônica. Então, estão em atividades vulcânicas, sísmicas, muito mais intensas do que a Austrália. Sobre o relevo e a hidrografia da Oceania, encontramos os rios mais importantes lá na Austrália, o rio Darling e o Murray, em território australiano. Eles nascem na Grande Cordilheira e correm para o seu deságue no Oceano Índico ao sul. Então, a bacia Murray-Darling abrange cerca de 15% do território australiano, sendo economicamente uma região de extrema importância, onde as águas dessa bacia são amplamente utilizadas para todos os processos existentes, como, por exemplo, o abastecimento da população, atividades industriais, a energia elétrica por hidrelétricas e, inclusive, irrigação da agricultura. Na Austrália, também encontramos rios temporários, pois a Austrália é um país enorme, constituído em grandes extensões por regiões semiáridas ou áridas, desérticas, onde o país é extremamente seco, árido, quase não existem rios. A maior parte da energia elétrica vem de usinas termoelétricas, onde se utilizam basicamente do carvão mineral. Falando sobre o clima e a vegetação da Oceania, nós encontramos a localização entre a zona tropical e a zona temperada, tendo então uma grande diversidade climatobotânica. Portanto, os climas da zona do Pacífico, a parte leste da Austrália, nós verificamos correntes quentes, onde esses climas são quentes e úmidos. Em contrapartida, encontramos também climas da zona do Índico, onde há uma corrente mais fria que determina a reunião de climas mais frios e bem mais secos. Aqui no mapa, nós verificamos os climas e as correntes marítimas influenciando, onde aqui a corrente
sul equatorial do Pacífico é uma corrente marinha quente, e aqui a corrente leste australiana, por influência do Oceano Índico, já é uma corrente mais fria. Detalhe, veja o mapa climático especificamente da Austrália. O clima árido em amarelo e o clima quase desértico semiárido em praticamente branco. Verifique uma grande extensão de aridez e semiaridez neste país. Impressionante. No sudeste da Austrália, encontramos a região mais ocupada do país, onde a vegetação foi em parte retirada devido às atividades agropecuárias e a questão também da industrialização e urbanização. No mapa da Oceania Vegetação Original, encontramos a vegetação de deserto, que é esse laranja, uma vegetação lilás como vegetação de estepe e pradaria. Então verifique bem, vegetação desértica é uma vegetação extremamente escassa, a mais escassa que existe. A vegetação do tipo estepe e pradaria também é uma vegetação bem escassa, baixa, de pequeno porte, ela não tem uma grande alvidez, uma maior altitude. Por quê? Porque pela escassez da oferta de água. A gente só vai encontrar uma floresta mais intensa na parte verde, chamada floresta tropical, e nós encontramos também na parte verde mais claro, verde água, a floresta subtropical e temperada, enquanto que na parte amarelada, a chamada floresta de savana, também não é uma floresta de maior porte como a floresta tropical, mas ela tem um porte maior do que estepe e pradaria. A Austrália é um dos países mais áridos do mundo, onde encontramos cerca de 70% do seu território sendo composto por climas semiárido ou árido, onde os desertos ocupam 40% desse território, com destaque para dois desertos, o deserto de Vitória e o deserto de Areia. Já o litoral do Pacífico é bastante úmido. Com isso, chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau!